Olá, boa noite. O Band Cidade começa hoje com um dado preocupante. O Amazonas já é o segundo estado com maior incidência de casos de AIDS no Brasil, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul. Esta manhã, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou uma série de novas ações de enfrentamento à doença aqui no estado. Uma delas será a descentralização dos atendimentos aos pacientes soropositivos, hoje realizados apenas na Fundação de Medicina Tropical e que agora vão passar a ser realizados também nas unidades básicas de saúde espalhadas pelos bairros da capital. Erickson descobriu que é soropositivo para o vírus HIV há 4 meses. 2 meses depois, resolveu ajudar pessoas que também descobriram recentemente que contraíram a doença. Ele diz que se assustou com o número de jovens como ele, infectados com o vírus. Acontece muito nessa faixa etária de jovens, por exemplo, de 16 a 24 anos, muita gente sendo infectada. Assim como Erickson, Leandro também passou de paciente a acolhedor de novos portadores do vírus. Para ele, um dos motivos que levam à infecção pelo vírus da AIDS é a falta de informação e os tabus relacionados ao sexo, principalmente em casa. Ou seja, não quero falar sobre sexo, não quero falar sobre preservativo, porque eles acham na cabeça deles que estão incentivando ao sexo. E isso realmente é uma coisa ao contrário. Não estão incentivando, e sim prevenindo a pessoa, o seu jovem, o seu filho, até mesmo o seu sobrinho, de estar contraindo uma doença. A prevenção continua sendo a melhor maneira de lutar contra a AIDS. O poder público já distribuiu pelo menos 3 milhões de preservativos este ano, só na capital. Mas um dado levantado pela Coordenadoria Estadual de DST-AIDS no Amazonas revela que um dos principais motivos para o descuido na prevenção é a confiança nos métodos de tratamento do vírus. E isso pode ter feito os números saltarem para patamares preocupantes. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 600 novos casos de AIDS foram registrados no Amazonas. O estado é o segundo no ranking nacional no número de novos casos da doença nos últimos 10 anos. Só para se ter uma ideia da gravidade do assunto, mais de 90% dos leitos aqui da Fundação de Medicina Tropical estão ocupados por pessoas que são acometidas com o vírus da AIDS. Na UTI adulta, hoje nós temos 7 leitos, apenas um não é ocupado por um paciente HIV. Os outros 6 são pacientes HIV. Agora o governo, a prefeitura e o governo federal se uniram para começar uma nova fase de enfrentamento da doença. Esta manhã, profissionais da saúde de 45 municípios do interior iniciaram um processo de capacitação. Capacitação é uma das etapas. Como eu falei, o que nós pretendemos, junto ao trabalho que vamos fazer com o Ministério da Saúde, é descentralizar as ações para as regiões periféricas da cidade de Manaus. E, de início, também para os municípios que estão com essa incidência um pouco mais elevada, que são Tabatinga, Benjamin Constant e Parintins. Além disso, outras medidas foram anunciadas, como a criação de um selo de qualidade para as maternidades que conseguirem zerar o número de transmissões verticais, aquelas passadas de mãe para filho durante o parto, a ampliação na distribuição de kits maternidade para os municípios do interior e descentralizar os atendimentos ambulatoriais dos pacientes que vivem com AIDS, que passará a ser feito também nas unidades básicas de saúde. Estamos trabalhando um pacto interfederativo envolvendo o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal para dotarmos as UBSs, no início algumas delas, depois mais, no sentido de oferecer o tratamento a essa doença, a síndrome, a AIDS. Hoje isso é centralizado no Tropical, que recebe toda uma demanda, não só de Manaus, do estado todo e estados vizinhos. Edson, que vive com o vírus HIV há 19 anos, afirma: não é fácil ter que se adequar às novas regras do portador do vírus da AIDS. As pessoas que estão hoje em dia dizendo, porque tem tratamento e eu não vou me prevenir e acaba contraindo HIV porque as pessoas têm uma vida normal, né? Normal entre aspas, mas há dificuldades, né? Porque as pessoas têm um horário para tomar medicamento, então ela tem que cumprir com aquilo. E não é fácil viver com HIV, não é fácil, a gente muda toda essa rotina. Por determinação da Justiça Federal, a cobrança tarifária das contas de energia elétrica está suspensa em todo o estado do Amazonas desde a última sexta-feira. A medida cabe recurso. Mesmo assim, os consumidores que já pagaram a conta deste mês com a nova tarifa podem procurar os órgãos de defesa do consumidor para pedir o ressarcimento do valor.
No último mês, dona Cetina Nunes viu a fatura de energia disparar. O resultado do aumento da conta é sentido no bolso da dona de casa. Nós acabamos pagando a conta porque a gente não pode ficar sem energia, né? Mas não esteja satisfeito com essa conta. Não bastasse o aumento no consumo de energia por conta do calor, a cobrança por meio do sistema de bandeiras tarifárias passou a ser a vilã das contas de energia elétrica no Amazonas. Mas a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que inclui até mesmo os 58 municípios que ainda não estão conectados ao Sistema Nacional Interligado de Energia, foi considerada indevida pelo Ministério Público Federal, que articulou junto com outros órgãos de defesa do consumidor uma ação cautelar suspensória contra a ANEEL e a Eletrobras Amazonas Energia. Na última sexta-feira, a Justiça Federal entendeu que a cobrança de bandeira vermelha no Amazonas é abusiva e decidiu suspender temporariamente a nova tarifa no estado. O próprio sistema de bandeiras tarifárias, em sua concepção, é ilegal, uma vez que quer repassar para o consumidor o ônus que é da concessionária. Esse é um argumento geral. O argumento específico diz respeito à forma como o sistema de bandeiras tarifárias foi aplicado aqui no Amazonas. A ação civil do Ministério Público pede também que a concessionária e a ANEEL paguem quase 2,5 milhões de reais em indenização aos consumidores do estado. Esse valor é quase o dobro do prejuízo apontado pelo Ministério Público Federal. Para receber o ressarcimento, o usuário deve procurar o órgão de proteção ao consumidor. Por ser uma cobrança indevida, nós não podemos aí, por um despacho da ANEEL, vir 3 meses de uma cobrança retroativa e um despacho se sobrepor à Lei de Defesa do Consumidor. Então, a orientação que nós precisamos repassar ao consumidor é a seguinte: recebeu a fatura, ainda que haja uma cobrança extra, o consumidor deve efetuar o pagamento de toda e qualquer fatura de energia que venha a receber e, se houver eventualmente um descumprimento da decisão, denunciar aos órgãos de defesa do consumidor. Em caso de descumprimento da decisão judicial, a ANEEL e a concessionária de energia podem pagar uma multa no valor de 2 milhões de reais para cada cobrança indevida. Por meio de nota, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que ainda não foi notificada da decisão. O juiz Henrique Veiga Lima, da 9ª Vara Criminal, considerou culpados os condutores das 2 lanchas que provocaram um acidente que resultou na morte da turista inglesa Julian Metcalfe, no Rio Negro, no dia 5 de setembro de 2013. Mas por serem réus primários, a pena de 2 anos e 8 meses de prisão foi convertida em serviços comunitários. Apesar de lamentar a demora na sentença e de não concordar com a decisão da Justiça amazonense, a família da turista inglesa não irá recorrer da decisão, segundo informou a assessora de imprensa Mariana Filizola. A partir de hoje, as ações de combate à criminalidade das polícias civil e militar serão permanentes no centro de Manaus. A informação foi confirmada esta manhã pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas durante a divulgação do balanço das operações realizadas neste fim de semana. De acordo com o balanço das operações divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública na manhã desta segunda-feira, durante a Operação Centro Seguro, mais de 350 pessoas foram abordadas e 7 estabelecimentos foram interditados no centro da capital devido a algumas irregularidades. No centro, segundo o secretário da SSP, as ações de segurança passarão a ser permanentes a partir de hoje. As polícia civil e militar, em parceria com a Prefeitura da capital, devem reforçar o combate à criminalidade. Retomar a ordem que eventualmente não tinha sido perdida, mas que estava sem uma fiscalização mais próxima. Os assaltos na área comercial e o tráfico de drogas estão entre os principais crimes que ameaçam a população no centro. O número de registro de furto e roubo a celulares, inclusive, é grande. Nós temos combatido isso com inteligência. Nós não temos o efetivo
necessário para tudo aquilo. Empregamos o policiamento exatamente nos setores onde há maior incidência desse tipo de ocorrência. Já na 10ª edição da Operação Pescador, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ao todo foram registradas 58 prisões em flagrante, sendo a maioria por tráfico e roubo na capital. Ao todo, de sexta-feira até domingo, 124 pessoas foram conduzidas à delegacia por suspeita de envolvimento em crimes. Em relação à abordagem de pessoas e veículos, foram cerca de 20 mil. Nós colocamos 900 pessoas na rua e o objetivo é tranquilizar o cidadão, é trazer tranquilidade para ele. No período da operação, apesar de nós termos tido aí um número alto ainda de homicídios, no período da operação praticamente não houveram homicídios, houveram encontros de cadáver e um passional, que é aquele realizado dentro de casa que a gente não tem como evitar. Mototaxistas voltaram a protestar na manhã de hoje para pedir mais agilidade no andamento do processo de regulamentação da categoria. Dessa vez, a manifestação foi em frente ao Ministério Público do Estado, que recomendou à SMTU a suspensão da divulgação dos classificados para apurar possíveis indícios de irregularidades no certame. O protesto, que reuniu cerca de 150 mototaxistas, foi para cobrar explicações do Ministério Público do Estado sobre a suspensão da licitação da categoria junto à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que foi paralisada há um mês, acatando determinação judicial. Todos têm seus compromissos a cumprir e não estão dando conta, porque eles investiram em motocicleta cerca de R$12 mil e hoje não estão dando conta de pagar. Inclusive pela FEAM, né, nós temos dívida lá na FEAM e eles não estão dando conta de pagar. Por quê? Por causa da clandestinidade que aumentou muito. O Ministério Público do Estado alega que no edital de licitação foram encontradas diversas irregularidades que anulam a legitimidade do processo licitatório que iniciou no ano passado. Nós viemos aqui para sensibilizar o poder público, ou seja, o Ministério Público, para adiantar o processo que eles estão fiscalizando a SMTU, que entraram com 4 pessoas, entrou com um processo para tentar adiar a licitação e automaticamente também não fazer fiscalização. E a gente veio aqui para sensibilizar o nosso promotor. A lei que regulamenta o serviço do transporte de passageiros por mototaxistas na capital prevê 3.303 vagas para o sistema. Na segunda fase da licitação serão oferecidas 1.635 vagas. Mas, de acordo com a categoria, atualmente pelo menos 10 mil mototaxistas de 22 entidades trabalham transportando passageiros de um lado para o outro. Diante do impasse, os mototaxistas não descartam paralisar novamente as atividades. Por meio de nota, o promotor Ronaldo Andrade, da Promotoria Especializada na Proteção do Patrimônio Público, informou que recomendou a suspensão por 90 dias da publicação do julgamento final da concorrência pública para apurar as denúncias de possíveis indícios de irregularidades no certame. Ao mesmo tempo, o inquérito civil também já foi instaurado para investigar as denúncias que apontam possíveis irregularidades no certame desde a fase do edital, que pode ser até cancelado caso elas sejam confirmadas. A reitoria e os professores da UFAM em greve desde março estão reunidos neste momento para definir o calendário acadêmico do segundo semestre. A reitoria da UFAM defende que o calendário deve ser cumprido como manda o regimento, mas a decisão é contestada pelos grevistas que defendem a conclusão do calendário do primeiro semestre antes de iniciar o do segundo semestre. Professores, alunos e reitoria da UFAM reunidos para tentar chegar a um acordo sobre o calendário acadêmico do segundo semestre, que deveria entrar em vigor no último dia 8, contrariando os professores em greve. Então, não há como haver uma retomada das aulas, como estava previsto para o dia 8, aí foi adiada a esse início, até essa reunião. Para a reitora Márcia Perales, ainda existe uma segunda questão que precisa ser debatida: a reposição das aulas. O calendário está vigente, nós iniciamos, as únicas coisas que não foram iniciadas foram as aulas, por causa da comissão que foi constituída para trabalhar a questão que envolve reposição, que depende do final da greve, e também o início das aulas deste segundo semestre,
que deverá ser sinalizado exatamente nessa direção. A reunião, que começou na tarde de hoje, entrou pela noite e segue sem previsão de término. Os professores da UFAM estão há mais de 90 dias em greve. Pelo menos 30 mil estudantes estão prejudicados. Segundo a Associação dos Docentes da UFAM, até agora o governo federal não apresentou nenhuma proposta que satisfaça os servidores e que, portanto, a greve vai continuar. Depois de um fim de semana bem quente, a semana começou com muito calor em praticamente todo o estado. Vamos conferir os detalhes da previsão para esta terça-feira. Em Canutama, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 38 graus. Em Parintins, o tempo fica nublado com chance de chuva, mínima de 23 e a máxima pode chegar aos 35 graus. Em Manaus, a previsão para terça-feira é de sol entre nuvens e há possibilidade de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. A ex-modelo e agora escritora Andressa Urach lançou neste fim de semana em Manaus o livro Morri para Viver, uma autobiografia que relata histórias vividas pela catarinense, que também ficou conhecida nacionalmente pelas sequelas do uso do hidrogel nas pernas. A obra polêmica já é uma das mais vendidas do Brasil. Um livro de autoajuda, um desabafo profundo e uma história de superação. É assim que a ex-modelo Andressa Urach define o livro Morri para Viver, sua autobiografia lançada neste fim de semana em Manaus. O lançamento nesta livraria de um shopping da capital atraiu centenas de admiradores. Eram adolescentes, adultos e idosos, todos na ansiedade pelo contato com a modelo. Olha, foi muito legal, foi até emocionante, porque a gente só ouve falar dela, o testemunho dela é muito forte pra gente. E pelo que eu li assim e vi algumas fotos, é uma grande superação, porque hoje ela está transformada, né? Na obra, Andressa conta detalhes do íntimo, episódios polêmicos da vida pessoal e profissional, incluindo o uso de drogas, prostituição pessoal e escândalos de relações sexuais que, segundo ela, os deixaram no fundo do poço. E só quem realmente passa por tudo isso sabe o sofrimento e como é difícil se levantar, que é difícil alguém que estenda a mão para ajudar. Então levar o que eu vivi e mostrar a transformação que hoje aconteceu na minha vida é levar esperança para essas pessoas. Para Andressa Urach, são assuntos delicados que precisavam ser revelados. A modelo gaúcha também ficou conhecida pela beleza escultural inquestionável, adquirida através das cirurgias plásticas. Uma delas deixou sequelas. Em 2014, Andressa Urach ficou quase um mês internada após uma cirurgia mal sucedida para tratar de uma infecção causada pela aplicação de hidrogel nas pernas, um procedimento realizado há cerca de 5 anos. Protagonista de grandes episódios da vida real, Andressa Urach tem aos poucos sua vida confundida à de outras personalidades. A exemplo da britânica Christiane F. e da brasileira Bruna Surfistinha, que viraram celebridades após protagonizarem histórias do submundo. Hoje o meu livro é um final diferente dos delas, entende? Porque assim, se você vê Christiane F., você não vê um final da história. Ou a Bruna Surfistinha, ela voltou para a prostituição, até diz assim, agora não, agora eu não paro. Na história do filme dela, ela diz, só que agora não. O meu final é totalmente diferente. As histórias da vida real relatadas na autobiografia podem em breve se tornar roteiro de cinema. Tudo no tempo certo, né? Eu acredito que tudo que for para o bem dá certo. O julgamento que pede a cassação do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira voltou a ser adiado na tarde de hoje no Tribunal Regional Eleitoral. As informações com Caio Fonseca. Na última sexta-feira, o desembargador João Mauro Bessa pediu vistas do processo de cassação do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira. O julgamento deveria ser retomado nesta segunda-feira, mas o desembargador João Mauro Bessa pediu adiamento, porque disse que ainda não teve tempo de analisar o processo completamente.
O novo julgamento foi marcado para segunda-feira, dia 21. Henrique Oliveira e José Melo são acusados de terem usado de forma inapropriada a estrutura da Polícia Militar durante a campanha eleitoral de 2014. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Até o momento, apenas o relator do processo, o juiz Afimar Cabo Verde, votou pela cassação. Os outros 2 votos foram um pela não cassação e outro apenas pelo pagamento de multa. Ainda faltam outros 3 magistrados declararem o voto. Agora vamos falar de futebol. Com lances que beiraram o amadorismo, o Nacional se despediu ontem da torcida nesta temporada. O Leão da Vila enfrentou o Náutico de Roraima na Arena da Amazônia pela última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A disputa da partida foi sem nenhuma pretensão, pois as 2 equipes entraram em campo já eliminadas da competição. Nem a promoção no valor dos ingressos foi suficiente para levar a torcida nacionalina para o estádio. Este pequeno grupo até que chegou animado. Independente se está eliminado, se está em Série B ou não, o importante é apoiar o clube amado. Simplesmente isso. Mas dentro do estádio, faixas de protesto, endereçadas principalmente à diretoria do time, e apenas 260 torcedores. Com a bola rolando, a equipe de casa mostrou o domínio da partida. E logo aos 13 minutos de jogo, depois do escanteio, André Luiz cruzou e o garoto Railan, com estilo, mandou para o fundo da rede. Nacional, 1-0. 5 minutos depois, mais uma boa jogada de André Luiz, que fez o corta-luz para Peter entrar sozinho na área. Ele rolou para o Everton marcar o segundo do Nassa, 2-0. Mas a partida guardou lances que beiram o futebol amador. O primeiro foi quando o camisa 9 do Náutico, Alex, se machucou neste lance. Com um corte na cabeça, o atleta precisou de atendimento médico. E na falta do profissional, a equipe de Roraima pediu uma ajudinha para o Nacional. Até aí tudo bem. Com uma touca azul na cabeça, Alex voltou para o campo. Mas minutos depois, o atacante não aguentou e desabou de novo em campo. Foi substituído. Com o fim do primeiro tempo, o jogador do Náutico precisou de atendimento em um hospital e foi levado na única ambulância do estádio. Aí começa a segunda parte do amadorismo. Agora já passam de 30 minutos de atraso no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Lá embaixo, o trio de arbitragem conversa no centro do gramado, os jogadores buscam manter o aquecimento e a torcida começa a ficar impaciente. Logo começaram as vaias. Veja só, um estádio que serviu para a Copa do Mundo, hoje está parado o futebol quase 1 hora agora, porque falta uma ambulância. Até no interior não acontece isso. Tem 2 ambulâncias, ou então se é 10 minutos, 5 minutos, se a ambulância sai, mais outra volta para suprir a necessidade. E aqui, ó, em plena capital, na Arena da Amazônia, está acontecendo uma coisa dessa. Isso é muito ridículo isso aí. Passados 38 minutos de atraso, a partida recomeçou. O Náutico ainda diminuiu o placar após essa troca de passes, finalizada com um belo gol de Washington. E foi assim, com lances inusitados, desclassificação de forma precoce e sob muita bronca da torcida, que o Nacional terminou a participação dele em competições de futebol nesta temporada. Não conseguimos começar a pontuar logo de início, começa a aparecer os nervos, começa a aparecer a ansiedade e o grupo não foi forte o suficiente em termos de personalidade, em termos de união para conseguirmos combater isso. Não conseguimos dar a volta e acabamos como acabamos. Vamos torcer aí pela recuperação de todos os times aqui do Amazonas, né? O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E você também pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. Logo após o endereço eletrônico do Facebook e do Twitter, é só escrever Band Amazonas. Vem aí o Jornal da Band, trazendo os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Boa noite para você, obrigada pela companhia. Até amanhã.